Era uma terça-feira comum no canteiro de obras do edifício Horizonte Azul, um projeto residencial de 15 andares, localizado na zona sul da cidade, onde uma equipe de 32 profissionais trabalhava sob o sol forte da manhã, cada um focado em suas tarefas diárias, sem imaginar que aquele dia se tornaria um divisor de águas na forma como todos enxergariam a segurança no trabalho. O engenheiro Marcos havia instalado um sistema moderno de câmeras de segurança no canteiro há apenas 3 semanas, uma decisão tomada após uma reunião com a diretoria sobre melhorias nas práticas de supervisão e documentação dos processos construtivos. Mas ninguém imaginava que essas câmeras revelariam algo muito mais importante do que simples registros de progresso da obra. Na sala de controle improvisada, dentro de um container adaptado, a estagiária de engenharia Sofia estava revisando as gravações da semana anterior para elaborar um relatório de produtividade, uma tarefa rotineira que ela realizava todas as terças-feiras, quando algo incomum chamou sua atenção nas imagens de segunda-feira. Um padrão de movimentação que parecia normal à primeira vista, mas que revelava detalhes preocupantes quando observado com mais cuidado. A câmera posicionada no 5º andar mostrava 3 operários trabalhando na instalação de vigas metálicas, uma operação que exigia coordenação precisa e atenção total aos procedimentos de segurança. Mas Sofia notou que um dos trabalhadores estava se movimentando próximo à borda do pavimento, sem o sistema de proteção adequado, enquanto seus colegas pareciam completamente alheios à situação. Ela pausou a gravação e ampliou a imagem, sentindo um frio na espinha ao perceber que o trabalhador havia deixado o cinto de segurança desconectado do cabugue por alguns segundos enquanto se movia entre 2 pontos de ancoragem, uma prática conhecida como desconexão temporária, que muitos profissionais consideram aceitável para ganhar tempo, mas que representa um risco significativo. Sofia chamou imediatamente o engenheiro Marcos, que deixou sua mesa repleta de projetos e plantas para verificar as imagens e ambos assistiram juntos à sequência completa, identificando não apenas aquele momento específico, mas outros 5 episódios similares ao longo da semana, todos envolvendo diferentes trabalhadores que aparentemente não percebiam estar se expondo a riscos desnecessários. O mais impressionante era que esses momentos aconteciam em frações de segundo intervalos tão breves que passavam despercebidos pelos supervisores que faziam rondas regulares no canteiro, mas que a câmera capturava com clareza absoluta, revelando uma realidade que ninguém havia notado antes. Pequenas falhas na atenção aos protocolos de segurança estavam acontecendo com frequência preocupante. Marcos convocou uma reunião de emergência com toda a equipe para aquela mesma tarde, sem revelar antecipadamente o motivo. E quando todos se reuniram no refeitório improvisado, ele conectou um projetor e começou a exibir as gravações, explicando que não se tratava de uma sessão para repreender ninguém, mas sim para aprender coletivamente sobre a importância da atenção constante aos procedimentos de segurança. As imagens falavam por si mesmas, mostrando profissionais competentes e experientes que, em momentos de distração ou pressa, tomavam pequenos atalhos que poderiam ter consequências graves, e o silêncio na sala era absoluto, enquanto cada trabalhador reconhecia que poderia estar em qualquer uma daquelas situações registradas pelas câmeras. Um dos operários mais experientes, João, levantou a mão e admitiu que havia desenvolvido o hábito de desconectar o cinto por alguns segundos durante transições entre pontos de ancoragem, acreditando que sua experiência de 20 anos na construção civil lhe dava habilidade suficiente para fazer isso com segurança. Mas as imagens mostraram que mesmo um segundo de desatenção poderia criar uma situação potencialmente perigosa.
A discussão que se seguiu foi surpreendentemente produtiva, com diversos trabalhadores compartilhando suas próprias experiências e admitindo que também haviam desenvolvido pequenos vícios de trabalho que contrariavam os protocolos de segurança, sempre justificados pela necessidade de ganhar tempo ou pela confiança excessiva em suas próprias habilidades. Marcos, então, apresentou dados estatísticos sobre acidentes na construção civil, explicando que a maioria não acontece por falhas de equipamento ou condições estruturais inadequadas, mas sim por pequenos desvios comportamentais que se acumulam ao longo do tempo, criando uma cultura de normalização de riscos que, eventualmente, pode levar a situações críticas. A empresa decidiu implementar um programa inovador chamado Olhos Eletrônicos para a Segurança Coletiva, onde as gravações das câmeras seriam revisadas semanalmente, não para punir trabalhadores, mas para identificar padrões de comportamento que precisavam ser ajustados, transformando a tecnologia de vigilância em uma ferramenta educacional que beneficiava a todos. Cada sexta-feira passou a haver uma sessão de 15 minutos, onde a equipe assistia a trechos editados das gravações da semana, sempre com foco educativo e sem identificar pessoalmente os envolvidos, discutindo o que poderia ser melhorado e celebrando exemplos de boas práticas observadas nas imagens. O impacto foi imediato e mensurável, com uma redução de 40% nos pequenos desvios de procedimento. Nas primeiras 4 semanas do programa, e os próprios trabalhadores começaram a se policiar mutuamente, criando uma cultura de vigilância positiva, onde todos se tornaram guardiões da segurança coletiva. Sofia, a estagiária que descobriu o problema inicial, foi convidada a desenvolver um projeto de pesquisa sobre o uso de tecnologia para prevenção de riscos ocupacionais, transformando sua observação casual em uma contribuição significativa para a engenharia de segurança do trabalho. A história do edifício Horizonte Azul começou a circular entre outras construtoras da região, despertando interesse em como a tecnologia poderia ser utilizada, não como instrumento de controle, mas como ferramenta de aprendizado colaborativo, que fortalece a cultura de segurança. O que começou como uma descoberta acidental nas gravações de câmeras de segurança se transformou em um caso de estudo sobre como a atenção aos detalhes e o uso inteligente da tecnologia podem prevenir situações de risco antes que se tornem problemas reais. A lição mais importante que todos aprenderam foi que a segurança no trabalho não depende apenas de equipamentos adequados e procedimentos bem escritos, mas principalmente da consciência individual e coletiva sobre a importância de seguir protocolos em todos os momentos, sem exceções. Marcos frequentemente repete para novos funcionários que ninguém notou o risco, até que a câmera mostrou. E essa frase se tornou um lembrete permanente de que a prevenção começa com a observação atenta e o compromisso constante com práticas seguras. O canteiro de obras do edifício Horizonte Azul se tornou referência regional em segurança ocupacional, recebendo visitas de estudantes de engenharia e profissionais de outras empresas, interessados em conhecer o programa que transformou câmeras de vigilância em instrumentos de educação preventiva. Hoje, 3 anos depois daquele episódio inicial, o edifício está pronto e habitado, mas sua verdadeira herança não são os 15 andares de concreto e aço, mas sim o modelo de cultura de segurança que foi desenvolvido durante sua construção e que continua inspirando profissionais em diversos canteiros de obras. A história nos ensina que muitas vezes os maiores riscos não são os evidentes, mas aqueles que se escondem na rotina diária, nos pequenos atalhos que tomamos, acreditando que conhecemos o suficiente e que a tecnologia, quando usada com sabedoria e propósito educativo, pode ser uma aliada poderosa
na proteção de vidas.